Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa fantástica, onde as pessoas do bem vêm aqui para compartilharem os seus conhecimentos, as suas experiências. E hoje, olha só que tema fantástico nós estamos trazendo aqui para a Prosa com Bertaglia: a importância da boa embalagem. A embalagem é uma parte importante do produto. Ela pode ser usada para mostrar características, descrever o que está dentro e encorajar as pessoas a comprá-lo. Uma boa embalagem fará com que um produto venda melhor. Uma embalagem bem projetada é importante, porque é a primeira impressão que um cliente tem do produto. A embalagem exige criatividade e entendimento de hábitos. Com o apresentar o produto para o cliente através de embalagens é o fator de vantagem competitiva que pode levar o cliente a comprar ou não. Mas como projetar uma boa embalagem? Uma embalagem inteligente? Que critérios levar em consideração? Pois é, este será o tema que nós vamos tratar aqui na Prosa com Bertaglia. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o Fábio Mestriner. Olha só quem vem prosear com o Paulo Bertaglia, que bacana, um orgulho, uma honra trazer aqui para conversar comigo uma pessoa que entende tanto de embalagem, que é o Fábio Mestriner. Seja bem-vindo à Prosa com o Bertaglia, Fábio. Boa noite, prazer estar aqui com você, com o seu público, né? Obrigado pelo convite. Que maravilha, Fábio. Fábio, vamos fazer o seguinte, meu amigo. Eu cheguei até você porque nós pesquisamos um livro de embalagem lá na internet, depois de ter feito uma prosa fantástica com a Denise Leal, lá da Natura, e a Denise, inclusive, já comprou seu livro. Mas quem é o Fábio? Bom, eu sou desenhista, né? Eu desenho desde sempre. Então, eu sou do interior, sou de Ribeirão Preto. Comecei a desenhar no colégio. E quando vim para São Paulo, me mudei para São Paulo aos 18 anos, comecei a trabalhar com desenho, né? E nunca parei. Desenhei história em quadrinhos durante 10 anos, no começo. Depois eu me desenvolvi no design gráfico, né? Projeto gráfico, projetar livros, revistas, fui editor de arte de diversas publicações, até que fui parar na embalagem em 1987. Eu assumi a direção de design da Seragine, Young e Rubicam, que na época era a agência de design de maior expressão, né, no Brasil. E nunca mais parei, né? Comecei uma carreira didática em paralelo, né? Sou professor da ESPM há 26 anos, dei aula 18 anos na Mauá. A Mauá tem um curso de pós-graduação em engenharia de embalagem, e participei, né, e participo da Associação Brasileira da Indústria de Embalagem, a ABRE. Fui presidente da ABRE de 2002 até 2006 e fui o representante do Brasil na Organização Mundial da Embalagem. E também, em paralelo a essa atividade toda, eu passei a escrever livros didáticos. Então, eu escrevi os livros didáticos sobre o ensino da embalagem, como desenhar a embalagem, né? Que são adotados pelas universidades no Brasil, né? Tem mais de 30 universidades que adotam esse livro como o livro de referência nos seus cursos. Esse livro que você mencionou é o Inovação na Embalagem, Método Prático. Isso, Porque eu coordeno na ESPM o Núcleo de Estudos da Embalagem, que reúne um grupo de profissionais com diversas especialidades, né? E nesse trabalho eu desenvolvi uma metodologia passo a passo para inovar na embalagem, que está apresentada nesse livro. Chama Inovação na Embalagem, Manual Prático. Uau, que bacana, meu amigo. Fantástico tê-lo aqui para contribuir com as pessoas que acompanham a Prosa com Bertaglia. Fábio, contextualiza um pouco para a gente esse mundo das embalagens, porque há uma preocupação muito grande com embalagem e, por outro lado, aquilo que eu mencionei lá na abertura, né? A embalagem faz uma diferença danada na hora de comprar um produto. Estou certo ou não? Está totalmente certo, mas eu sempre gosto de contar um pouco de história
porque as pessoas gostam de ouvir histórias, e quando você conta um pouquinho de história, o engajamento no tema, e quando você dá aula, faz palestra, aumenta, né? Fica as pessoas ficam mais conectadas ao assunto. Então, a embalagem, ela está junto com a humanidade. A embalagem, ela existe para atender as necessidades e os anseios da sociedade. E conforme a sociedade vai evoluindo, a embalagem também evolui para atender essas necessidades, né? As pessoas tendem a pensar muito que embalagem tem a ver só com consumo, né? Com o produto, com o marketing e assim por diante. Mas, na verdade, a principal função da embalagem é suportar a vida humana. Então, vamos contar um pouquinho de história. Nós éramos nômades, né? O Homo sapiens, nós éramos nômades, vivíamos vagando pelo território. No princípio, éramos coletores, iam colhendo e pegando o que a gente encontrava para comer. Depois, aprendemos a caçar, até que aconteceu uma revolução. Aquela linha, aquele progresso que vinha vindo, teve um salto, né? Que foi o surgimento da agricultura há 12 mil anos atrás, no Crescente Próspero, lá na Mesopotâmia, onde é o Iraque hoje. Então, passaram a praticar a agricultura e a criação de animais. Então, a agricultura, ela trouxe uma primeira necessidade de embalagem, que foi, e as funções básicas da embalagem, só para a gente seguir, é conter, proteger e transportar. São as 3 funções básicas. Então, a primeira função básica, ela surgiu junto com a agricultura, porque as colheitas, elas precisavam ser contidas, ou seja, você precisava guardar os grãos, né, em algum recipiente, em algum lugar, e precisava protegê-lo dos insetos, da umidade e dos roedores, né? Então, conter e proteger. E isso fez com que a população crescesse, porque enquanto a gente era nômade, a população não crescia, eram pequenos grupos tribais vagando pelo território. Com a agricultura, as mulheres passaram a ter uma casinha, passaram a ter alimentação regular, a mortalidade infantil diminuiu, até hoje a mortalidade infantil é uma referência, né, para a gente avaliar o nível de desenvolvimento de uma sociedade. E com esse movimento surgiram as cidades, e as cidades criaram uma segunda necessidade de embalagem, que é transportar. Os produtos do campo precisavam ser levados para a cidade e distribuídos nas casas, né? Então, essas 3 primeiras funções, elas foram cumpridas logo nesse primeiro momento, né, pós-revolução industrial e início da civilização, né? E aí tem um fato curioso, que foi o surgimento da embalagem dos faraós, o sarcófago, né? O sarcófago é uma embalagem que era feita de camadas de linho e papiros, que entre elas tinha um adesivo, né, para formar uma manta grossa que depois era moldada, pintada e envernizada. Ou seja, todas as técnicas de fabricação de embalagem mais atuais, laminação, aplicação de tinta, verniz, moldes, né, formato, está tudo presente ali naquela embalagem, que trouxe a nova função, que é conservar o produto. Está lá no Museu do Cairo, as múmias, até hoje, conservou, né? Cumpriu a função. Mas a primeira embalagem que teve um projeto, ela foi projetada, foi o barril de madeira. O barril de madeira, ele é formado de ripas de madeira que tem um corte convexo no meio, ele é mais grosso e nas pontas ele é mais fino, né? Só que isso não é aleatório, isso é uma medida técnica. E o corte lateral dessa ripa, ele é chanfrado para poder encaixar uma na outra e formar uma circunferência onde todas as ripas encaixam perfeitamente. A parte mais fina nas pontas, ela é porque isso forma um ângulo negativo que permite você colocar um anel e travar todas elas juntas. Então, é um projeto muito interessante.
E esse barril foi muito usado pelos romanos nas expedições deles, né, na conquista de território, para conduzir alimentos para as tropas. E até para as legiões romanas, né? E até hoje o barril de madeira continua em uso. Ele tem 2.000 anos. Né? O uísque é envelhecido, o vinho no barril de madeira. Se a gente for no Mercadão, nós vamos ver que tem barril de azeitona, tem um monte de produto que ainda circula em barril de madeira. Muito bem, o barril de madeira ele foi fundamental nas grandes navegações que descobriram a América, né? Deram a volta na Terra, levaram o Darwin na navegação que ele fez na viagem para onde ele elaborou a teoria da evolução, e assim por diante. Por que isso? Porque você não consegue manter no mar uma tripulação com 90, 100, 120 homens por meses, às vezes 3 meses, né? Como é o caso do Fernão de Magalhães, que quando ele entrou no Pacífico, ele levou 3 meses para encontrar a primeira ilha lá no Tahiti. Você não consegue isso porque sem o barril de madeira, porque é nele que viaja a água, o vinho, as azeitonas, a carne salgada, a farinha para fazer pão, os biscoitos e a pólvora. Vai tudo no barril de madeira. Tanto que, se acontece durante as tempestades de algum barril rachar e perder o líquido, coloca toda a tripulação em risco, né? Por isso, nas tripulações, viajava um personagem chamado Toneleiro. São Paulo tem uma rua, chama Rua dos Toneleiros, né? Que é uma rua até que tem uma certa expressão. Na viagem do Colombo, que foi uma das primeiras viagens e que tem a tripulação, tem a lista da tripulação que embarcou, sabe? Tinha um toneleiro que viajou com o Colombo. A função desse profissional era manter os tonéis todos herméticos, né? Se acontecesse numa tempestade de algum tonel de algum problema, ele consertava imediatamente. Que interessante, olha só que bacana. Meu amigo, eu gostaria de desbravar um pouco mais essa parte da embalagem, um pouco antes de entrar no segundo bloco, está faltando um pouquinho aí, mas ainda tem tempo, está muito gostoso te ouvir aqui, essa parte histórica foi fantástica. Vamos aproveitar o que está sobrando do nosso tempo para falar da embalagem, da presença da embalagem, ô Fábio, na vida das pessoas. Já vamos começar agora e depois nós continuamos no segundo bloco. Muito bom. Então, é o seguinte, ó, eu sempre mostro nas minhas apresentações, eu sempre começo dizendo para que serve a embalagem, né, que a principal função dela é suportar a vida humana, e a seguir eu mostro a imagem do Zé Gotinha, que todo mundo conhece, né? Então, o Zé Gotinha, ele aparece para lembrar o seguinte, de onde que cai a gotinha na boquinha da criança? Cai do céu? Não, cai de uma embalagem. Né? A gente não consegue vacinar uma criança sem embalagem. Nós não conseguimos tomar um remédio, tratar os doentes nos hospitais. A gente não consegue vacinar uma vaca, vacinar uma galinha, combater as pragas, né, que destrói as lavouras e os alimentos sem embalagem. Sem embalagem, os ovos não conseguem sair da granja e chegar na nossa casa. O leite não consegue sair da vaca e chegar até as pessoas, né? Então, os alimentos não conseguem ser distribuídos, né? A gente não consegue comprar arroz, comprar feijão, comprar óleo para fritar o bife, né? E a gente não consegue nem escovar o dente sem embalagem. A embalagem está tão presente na nossa vida que a gente não percebe mais a presença dela. É igual a eletricidade, que a gente só percebe a existência dela quando acaba a eletricidade. E aí, quando volta a eletricidade, a gente sempre escuta, né? Um barulho. As pessoas fazem uma surpresa, uma saudação, porque voltou. A embalagem é igual à eletricidade. A nossa sociedade não funciona mais sem ela. Sem embalagem, por exemplo, uma coisa simples, sem embalagem não existe e-commerce, né? Porque o que é e-commerce? É entregar na casa das pessoas o produto que a pessoa comprou pela internet, né?
Então, o e-commerce, por exemplo, ele trouxe a necessidade de uma segunda embalagem, que é para fazer essa função, né? E que agora estão começando a descobrir que esta embalagem é a maior oportunidade que a empresa tem de conversar com o consumidor dela no mundo físico, onde ele vive, e de começar uma nova venda. Então, a embalagem de e-commerce, que antes era para transportar o produto, agora já está virando uma poderosa ferramenta de marketing também, né? Olha só, olha só. Fantástico, Fábio. Você está trazendo uma contribuição muito bacana para as pessoas que acompanham a gente aqui no canal. E, Fábio, eu queria fazer um breakzinho agora. Vou pedir para a dona Corujinha trazer uma água, um café para a gente, e nós vamos fazer um break, né? Vamos tomar esse cafezinho e vamos para o segundo tempo, onde nós vamos falar basicamente de como a embalagem cria valor. E a prosa está fantástica realmente. E como é que está o esquema de inovação na embalagem? Você que projeta, você que desenha a embalagem, nós vamos trazer esse particular aí. Pode ser, Fábio? Vamos nessa? Vamos agora. Olha só que fantástica essa prosa aqui. Você está trazendo elementos muito diferentes do que quando a gente lê sobre embalagem, né? Porque quando a gente lê sobre embalagem, tem várias características funcionais que são colocadas, mas você contou uma história, você fez uma narrativa, chamou atenção. Muito bacana, Fábio. Gratidão enorme aí. Meu amigo, vamos enveredar aqui por esse assunto de criação de valor, basicamente da embalagem, até porque você deu exemplos aí maravilhosos do Zé Gotinha, do e-commerce. Deixa a bola contigo, Fábio. Vamos evoluir nessa conversa. Bom, primeiro lugar é o seguinte: a embalagem ela tem um custo para a empresa, né? Esse custo está embutido no custo do produto. E esse é um investimento que a empresa faz para levar o seu produto até o mercado e colocá-lo em competição. Então, para a gente entender, a embalagem que a gente encontra no ponto de venda, ela é o resultado da ação de uma cadeia complexa e multidisciplinar, aonde atuam desde cientistas, lá atrás, cientistas de materiais, de processos e tudo mais. As pessoas não têm ideia o tanto de tecnologia e de inovação que existe num supermercado ao alcance da mão delas, né? Tem coisas ali muito impressionantes do ponto de vista de tecnologia. E aí, a embalagem, ela não pode mais, é isso que eu defendo, né? Eu tenho um programa que chama Programa de Inteligência de Embalagem, que eu percorro o Brasil dando treinamento, né? Treinamento em inteligência de embalagem. Então, dou treinamento para empresas, para o Sebrae, para pequenas empresas, para explicar que esse recurso que a empresa tem dentro de casa, que é um poderoso recurso de competitividade, ela não pode mais ser usada só para carregar o produto. Esse recurso que a empresa tem dentro de casa, ele precisa ajudar o negócio da empresa. E aí vem a pergunta: como é que a embalagem ajuda o negócio da empresa? Você colocou no início, assim, como que a embalagem cria valor, agrega valor ao produto, né? Na verdade, isso é a função essencial da embalagem hoje. A embalagem, ela é percebida, uma boa embalagem, ela é percebida pelo consumidor, pelas pessoas, como um valor que se incorpora ao produto. Ok? Por que acontece isso? Porque é o seguinte: tem um estudo da GfK Internacional que, assim, o consumidor não compra preço, o consumidor compra valor. E valor para o consumidor é aquilo que ele percebe como tal e aceita pagar mais por isso. Ou seja, é valor percebido. A embalagem, ela tem impacto na percepção que o consumidor forma sobre o produto. Então, na ABRE, na Associação Brasileira da Indústria de Embalagem, a gente fez uma pesquisa nós tínhamos um comitê de assuntos estratégicos e nós contratamos a Research International na época para fazer uma grande pesquisa sobre a relação da embalagem com o consumidor. Talvez o aprendizado mais importante que essa pesquisa nos trouxe
é que o consumidor ele não separa a embalagem do seu conteúdo. Para o consumidor, a embalagem e o seu conteúdo formam uma única entidade indivisível. E para o consumidor, essa entidade ela é um item de referência e avaliação cada vez mais relevante no processo de escolha dos produtos. Ou seja, a embalagem tem impacto no desempenho do produto. Tá? E qual que é o primeiro fator em que o consumidor percebe valor na embalagem? Tem 5 itens. Tá? O primeiro item é design e estética, ou seja, o visual da embalagem, a beleza da embalagem. Esse item ele é percebido como valor pelo consumidor e esse é o valor número 1 que a embalagem pode proporcionar ao produto. Isso acontece porque o cérebro humano trabalha com significados. E a embalagem, além dela agregar valor, ela agrega significados ao produto. Ela conecta o produto a uma série de informações que são estética, história, ambiente, origem do produto. Tem uma série de elementos que são percebidos no produto através da embalagem. E isso acontece antes do consumidor comprar a embalagem. Então, vou dar um exemplo. Eu não preciso entender de uísque, não preciso nem comprar uísque. Mas se eu parar na frente de uma gôndola de uísque, eu vou perceber que existem uísques mais caros e uísques mais baratos. Se eu parar na frente de uma gôndola de shampoo, eu vou perceber a mesma coisa, de sabonete, de qualquer coisa, macarrão. Tem os mais caros e os mais baratos, né? Quem que informa isso para mim? A embalagem. Entendeu? Só para ilustrar aqui a nossa conversa, a importância como que o design da embalagem ele impacta a venda do produto, o desempenho do produto. Quando eu era presidente da Abre, nós fizemos um convênio com o Sebrae para que as empresas de design de embalagem, que as pequenas empresas não tinham acesso, pudessem desenhar embalagens para essas pequenas empresas. E o Sebrae ele subsidiou 70% do valor do projeto, a fundo não restituível. Ou seja, o preço do projeto caiu a tal ponto e as agências nesse convênio puderam atender, ao longo de 3 anos, mais de 500 projetos de embalagem. Como esses projetos eram financiados pelo Sebrae, o Sebrae contratou uma empresa de auditoria que auditou os projetos. E um dos itens que fazia parte da auditoria era qual foi o aumento da venda do produto com a nova embalagem, com design profissional. Olha, é impressionante o que aconteceu. O aumento médio nas vendas de 500 empresas que participaram foi 103%. Uau! Aumento médio. Muitas empresas tiveram aumento de 300%, de 500%, de 700%. Por quê? Porque elas eram empresas pequenas que tinham embalagens que não eram embalagens desenhadas por agências de design, né? Eram embalagens, muitas vezes eram embalagens coitadinhas, que não tinham chance na competição de mercado. Quando elas receberam o novo design, algumas delas, a embalagem teve um impacto fabuloso, mudou a vida de uma série de empresas. Só que isso foi auditado. Isso não é opinião minha, né? Não é palpite, isso tem dado. Fala assim, o design de embalagem tem impacto no desempenho do produto. Ah, professor, o senhor tem alguma prova disso? Tenho 500 provas, né? Então, é isso que acontece. A minha recomendação sempre para as empresas é assim, a embalagem do produto, ela não pode ser inferior às embalagens dos concorrentes dele. Tá claro? Por quê? Porque todo produto concorre, nenhum produto concorre no mercado. Todo produto concorre numa categoria.
O sabão em pó não concorre com a maionese não concorre com o macarrão não concorre com o creme dental. Cada um concorre na sua categoria. E a categoria, ela tem regras próprias que definem para o consumidor quais são os parâmetros que ranqueiam e organizam a competição naquela categoria. Se a embalagem que a gente desenhou, por mais linda que ela seja, se ela entrar na gôndola, ela estiver em desacordo com a categoria, ou ela perder na competição direta com os seus concorrentes, ela vai ser derrotada. Então, a primeira regra é: vai na frente da gôndola do seu produto, analise a gôndola do produto e faça a seguinte pergunta: a embalagem do meu produto é pior, igual ou melhor que a embalagem dos meus concorrentes? Responda com sinceridade essa pergunta, porque se for pior, meu amigo, trate de consertar imediatamente. Olha só, uma sacada extremamente interessante, Fábio. Muito bacana. Eu estou aqui bebendo do seu conhecimento. E tem um aspecto, Fábio, que seria, eu chamaria aqui de pulo do gato. Qual é a dica que você dá, por exemplo, para alguém que quer desenvolver uma embalagem que realmente, fora esse ponto que você falou, de ir lá avaliar, ela é pior, melhor, igual, mas por onde eu começo? Qual é a perspectiva? Qual é o ponto de partida para analisar a embalagem, Fábio? Bom, eu desenvolvi um método passo a passo para o desenho da embalagem, tá? Esses livros que eu te falei, que são os livros didáticos adotados pelas universidades para o ensino do design de embalagem, esses livros ensinam esse método, mas o resumo não tem nenhum mistério. Eu costumo dizer que a simplicidade é a mãe de todas as virtudes. O problema da simplicidade é que a simplicidade não tem o glamour da complexidade. Você entendeu? Por isso, quando você faz o óbvio, você tem mais chance de acertar e das pessoas entenderem o que você está fazendo. Mas só que isso não tem glamour, né? E assim, muita gente desdenha do óbvio porque diz assim, não, mas isso é óbvio, né? Parece que o fato de ser óbvio é um demérito e não uma qualidade daquilo que está sendo apresentado, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu desci é um método de 5 passos, tá? O primeiro passo é o seguinte: quem sabe o que está fazendo tem mais chance de acertar. Então, o primeiro passo é você ter um bom briefing para definir exatamente o que você está fazendo, qual é o objetivo do seu trabalho com essa embalagem, do seu projeto, qual é a categoria que você vai concorrer, quem são os seus concorrentes, quais são as características dessa categoria, do mercado e assim por diante, né? Então, começa com um bom briefing. O segundo passo é o estudo de campo. Não existe design de embalagem sem estudo de campo. Você precisa ir em loco, aonde o produto é vendido, e você tem que aprender a analisar a categoria, olhar para a categoria e entender o que está acontecendo ali, porque é ali que você vai competir e é ali que o consumidor vai encontrar seu produto. O terceiro ponto você precisa fazer uma pesquisa para entender qual é o valor que o consumidor percebe naquele tipo de produto, naquela categoria. Tá? Então, essa pesquisa, que é uma pesquisa mind map, para entender como que está a mente do consumidor. Lembra, né? O marketing é uma batalha de percepção, né? Então, a gente precisa tentar entender qual é a percepção que o consumidor tem daquela categoria, como que ele percebe valor nos produtos daquela categoria. Então, com base no briefing desses 3 passos que foram dados até agora, o briefing, o estudo de campo e o mind map, a pesquisa, você precisa montar uma estratégia de design. E a estratégia de design é antes de começar a desenhar. Meu grande problema, eu estou desde 82 dirigindo equipes de designers,
né, formando designers, pegando eles como estagiários e formando, né, dando aula desse assunto, lidando com design. A coisa mais difícil do mundo foi ensinar os designers a não sair desenhando, né? Esse aqui é o... Você precisa conviver com o problema, conviver com o projeto, né? Então, no caso do design, o design não é o que você desenha, é como desenha, né? Como você define o problema. Porque quando você define e entende qual que é o problema, a solução está dentro do problema. A solução está no problema. É onde você vai encontrar a solução. Então, quando você monta uma estratégia de design, você escolhe o posicionamento que você vai dar para o produto dentro daquela competição que foi definida ali. A partir disso, aí sim vai desenhar a embalagem, né, com os elementos que foram levantados até ali e assim por diante, tá? Maravilha, meu amigo, que fantástico, realmente muito legal a sua contribuição. Nós estamos chegando ao final aqui. O meu abraço virtual para você aí, Fábio. Obrigado. Né? Legal demais a nossa prosa aqui, a nossa conversa. Prometo que um dia eu vou aí até Vinhedo, já que você está pertinho, nós vamos tomar um café, né? E um abraço presencial para você. Meu amigo, ao infinito e além, Fábio. Tá bom, olha, um grande abraço também. Vamos sim, vamos tomar um café, vamos conversar, que assunto não nos faltará, tá bom? Maravilha. E parabéns pelo seu trabalho. Você me falou um pouco do seu trabalho de voluntariado, desse trabalho que você está fazendo com o seu canal. Então, você tem meu apoio, meu abraço, né? E o meu reconhecimento, tá bom? Bacana, meu amigo. O que nós fazemos em vida e com a eternidade. Exatamente. Bom, tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço, Fábio. Abraço a todos. Ao infinito e... Amém!